Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que estejam de vai ficar. Para a glória de Deus. Os primeiros pentecostais. O movimento pentecostal de hoje teve início em uma reunião de oração no Colégio Bíblico Betel, em Topeka, Kansas, em 1º de janeiro de 1901. Ali muitos chegaram à conclusão de que falar em línguas era o sinal bíblico do batismo com o Espírito Santo. O fundador dessa escola foi o Charles Plumb. Mais tarde, a escola foi transferida para Washington, Texas. Apesar da segregação racial em Austin, William J. Seymour, um pregador negro, foi autorizado a assistir às aulas bíblicas de Plumb. Seymour viajou para Los Angeles, onde sua pregação provocou o avivamento da Rua Azusa em 1906. Apesar do trabalho de vários grupos uerolanos avivalistas, como Clark D.L. Montoya, iniciou o movimento pentecostal difundido nos Estados Unidos. É geralmente considerado como tendo começado com Seymour na avivamento na Rua Azusa. A partir dali, sairiam diversos líderes para vários lugares do mundo, fundando igrejas firmadas no mesmo princípio estabelecido. Congregação Cristã no Brasil. Ainda que seja apontada por boa parte da liderança evangélica como sendo uma seita, ou pelo menos como um movimento contraditório, verdade é que a congregação cristã no Brasil é apontada por alguns como a primeira igreja pentecostal que aqui se estabeleceu. Loas Flanciocone era italo-americano ligado à primeira igreja presbiteriana de Chicago, assim como os futuros fundadores da Assembleia de Deus. Ele também teve contato com o movimento da Rua Azusa, embora essa igreja apresente características bem distintas. Em março de 1910, tendo primeiro frequentado a igreja presbiteriana do Brás, desligou-se dela e, juntamente com Giacomo Lombardi, o Pietro Artolini, iniciou a congregação cristiana. As pessoas que fizeram parte desse núcleo eram geralmente de origem italiana, entre eles dissidentes batista, presbiteriano, metodista e católicos. Dessa forma, o movimento pentecostal iniciou no Brasil, pouquíssimo tempo antes da chegada dos missionários suecos. A Assembleia de Deus, em novembro de 1910, um navio do nome Clement, partindo de Nova York, chegado a Pará, trazendo a bordo 2 homens que seriam responsáveis pela maior denominação brasileira, os suecos Daniel Berg e Kuno Werner. Chegando para o missionário William, a Igreja Batista. Logo depois, devido às pressões, desligaram-se desse grupo e, com outros simpatizantes da experiência pentecostal, fundaram a Missão da Fé Apostólica em 18 de junho de 1911. Esse nome era utilizado por Seymour, um dos líderes na Rua Azusa e em Los Angeles. O nome da Assembleia de Deus só seria adotado 6 anos e meio depois, em janeiro de 1918. Ao contrário da igreja histórica que estabeleceram maior no sul do país e depois subiram para as outras regiões, a Assembleia de Deus tem iniciado no Pará. Somente mais tarde chegou ao Rio de Janeiro e em São Paulo. Tornou-se a maior denominação do país, com aproximadamente 22 mil templos espalhados por todo o território nacional. O número de fiéis é estimado em torno de 8 milhões. A MEBP, Missão Evangélica Pentecostal do Brasil. O terceiro grupo pentecostal foi a Missão Evangélica Pentecostal do Brasil, organizada pelo missionário americano Orlando Lar e pelo canadense Orlando Matas. Não tinha o princípio o objetivo de estabelecer uma denominação, mas isso determinou o que aconteceu.
O missionário chegaram ao Brasil em 1939 na cidade de Manaus, capital da Amazônia. Esse trabalho não teve início com membros de outras denominações, mas iniciou-se a partir do evangelismo do discipulado. Apesar de menos expressiva do que duas primeiras, não pode ser esquecida dentro da historiografia evangélica pentecostal do Brasil. Igreja do Evangelho Quadrangular. A próxima denominação pentecostal a chegada no Brasil foi a Igreja do Evangelho Quadrangular, o que aconteceu em 1951, vinda da Iowa, onde foi fundada por um jovem canadense chamada Aaron Shepard Michael Person. O nome da igreja deriva da interpretação de sua fundadora para o rosto dos quatro seres viventes que profetiza Ezequiel viu o início de seu ministério. Eles seriam quatro ângulos do ministério de Jesus. Ele salva, ele cura, ele batiza com o Espírito Santo e ele há de voltar. Quem implantou a igreja quadrangular no Brasil foi um ex-ator do filme de faroeste, Orlando Williams, que já havia tido uma experiência missionária na Bolívia durante 9 meses. Depois de uma longa viagem, desembarcaram em Santos, seguindo depois para o Poço de Caldas, no sul de Minas. Após viajar por todo o país a fim de conhecê-lo melhor, Orlando completava 33 anos de idade. Os 4 primeiros anos no Brasil não foram muito produtivos. 2 anos em Poço de Caldas e 2 anos em São Paulo, no bairro de São João da Boa Vista. Fundou então a Igreja Evangélica do Brasil, de doutrina quadrangular, que era a mentora Cruzada Nacional de Evangelização. Em 1958, 7 anos depois, a igreja mudou de nome, passando a se chamar Igreja do Evangelho Quadrangular, como acontecia no EUA. A partir de então, o trabalho teve crescimento significativo, principalmente nos estados de São Paulo e Paraná. A igreja, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A igreja quadrangular deu bastante ênfase ao trabalho com tendas. A necessidade surgiu pelo fato de Orlando ter trazido ao Brasil o evangelista e pregador de curas divinas, Hammer Hart, com apoio da Igreja Presbiteriana, independente da Igreja Metodista. Ambos foram para a região em Araçatuba, Presidente Prudente e Americana, no interior de São Paulo. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Pai amado, Pai misericordioso, abençoa, Senhor Deus, meu Pai, essas vidas. Abençoa, meu Pai, cada uma delas, Senhor Deus, meu Pai, em nome de Jesus. É o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.